Uma peça simples, fácil, não precisa de máquina de costura e usando reciclagem. Isso mesmo. Hoje o nosso passo a passo tá imperdível. Vem comigo aprender a fazer um anjinho natalino que tá só fofura. Gente, hoje a nossa peça é toda feita à mão. Para você aí que não tem máquina de costura, quer ganhar um dinheirinho extra aí agora para o Natal, né, que já tá aí. Muitas pessoas falam assim: "Nossa, Kelly, mas tá muito longe para você trazer peças natalinas aqui no canal". Gente, bora começar e produzir peças e ter aí um estoque bem bacana. Vai fazendo um pouquinho de cada, que você vai vendo que vai sair mais e vai repondo, tá certo? Esse anjinho aqui é um anjinho que você pode usar ele de diversas formas. Pode ser aí em guirlandas, pode ser aí para colocar em árvores de Natal. E aí também no decorrer do vídeo, vou lembrando de mais coisas aqui, mais possibilidades que você pode estar aí oferecendo para os seus clientes, tá certo? Então vamos aqui para os materiais. A gente vai precisar aqui de uma linha resistente, que eu indico aqui a de pipa. Linha aqui que eu vou fazer um anjinho natalino na cor de lavanda, né? Eu vou usar aqui a linha de crochê lilás. 2 palitinhos aqui de picolé, um restinho de lã que você tem aí, nem vou gastar isso aqui tudo, gente. Essa peça é de ganhar aí para você ganhar um dinheirinho extra bacana. Esse aqui é o moldezinho, um pedacinho aqui bem pequenininho, ó, que dá aqui para fazer a cabecinha da nossa anjinha. Esse material que eu tô usando aqui é a malha, ó, é uma malha de algodão, cor mais da pele. Vamos usar aqui um pedacinho de fita, né? Isso aqui tudo não, tá, gente? Eu vou falar depois o tamanho. Eu peguei para não cortar aqui errado. Esse fiozinho aqui dourado, mas pode ser um fio de juta aí também. Um pedacinho aqui de tecido de algodão cru, 15 por 15 a medida. Um pouquinho de enchimento pra gente colocar na cabecinha. 2 florzinhas, uma rendinha. E eu quero que você fique aqui até o final desse vídeo, que eu vou ensinar a você a dar um efeito aí tingido nas suas rendinhas, gente. Essa rendinha aqui, olha que linda que ela fica. E eu vou te ensinar como fazer. Então fique aqui até o final do vídeo, que eu vou te ensinar de uma forma fácil, prática, econômica, atingir suas rendinhas aí, tá certo? Então, e aqui também uma caneta fantasminha. E cola quente, lápis de cor, blush, caneta micron pra gente fazer rostinho. Então vamos começar aqui a fazer a nossa anjinha. Para começar, peguei aqui a minha rendinha que eu já tingi. Peguei aqui também, ó, o tecido, tô usando aqui para ficar bem baratinho aqui, mas você pode usar outras cores, pode fazer colorido aí também os seus anjinhos, tá certo? No tricoline, de preferência, como não tem costuras, que dê esse desfiadinho aqui, ó, tipo o tecido de algodão, para que fique com esse efeito aqui bem rústico, tá? Então eu queria uma peça rústica e que fosse linda, né? Que eu gosto de coisas bonitas para trazer para vocês. Testo várias vezes, faço de várias formas até eu gostar aqui para trazer para vocês a minha ideia, tá? Então eu tô usando aqui o algodão cru para ficar mais em conta para vocês fazerem aí e colocar cores nesse algodão cru de várias formas, pode ser mais rústica, mais delicada, mais cores natalinas mesmo. Então você vai usar aí a sua criatividade, o que você tem, e transformar em dinheiro no seu bolso com peças vendáveis e lindas. Então vem comigo aqui que eu vou te ensinar. Você vai precisar aqui de um quadrado de 15 por 15, tá? Eu não cortei, eu fiz foi rasgar para dar esse efeito desfiado aqui nesse tecidinho, certo? Agora, primeiro, eu vou pegar aqui a rendinha escolhida. Essa rendinha aqui, gente, é uma rendinha lilás, bem suavezinha. Dei um toque aqui mais romântico, mais vintage, usando o nosso tingimento que eu vou ensinar agorinha, tá? Você pode fazer várias formas mais fortes, usar várias rendinhas diferentes. Ó, essa aqui eu tingi mais forte, tá vendo?
Essa aqui é uma rendinha tingida, que ela era rosa bebê, e olha só a diferença delas, tá vendo, ó? Uma fica mais escura, a outra fica mais clara, uma forma bem rápida e bem baratinha pra gente tingir as nossas rendinhas, tá? Então, eu vou cortar aqui um pedaço, sobrando mais ou menos 1 centímetro para cada lado, pra gente dobrar aqui essas pontinhas para dar um acabamento. Então, se é 15, eu vou cortar aí 17, para deixar 1 centímetro para cada lado, tá? Peguei aqui a minha linha de crochê, pode ser linha aí de pesponto também, colorida, sabe? Que você encontrar. Pode ser também linha de costura, gente. Se você não tem, não é por isso que você vai deixar de fazer, tá? Pode ser linha de costura. Como essa peça eu quero que seja toda feita à mão, eu não vou costurar a máquina. Vou fazer para você, especialmente para você que não tem máquina e quer aí, que já trabalha com peças artesanais, todas feitas à mão. Então, essa dica é para você que faz aí também, tá? Especialmente para vocês que não tem máquina e que não trabalha com máquina. O que a gente vai fazer, ó? Dobrei aqui o 1 centímetro para trás e deixei aqui mais ou menos, ó. Você vai deixar o tanto que você quiser, mais ou menos meio centímetro aqui, o barradinho, tá vendo? A distância aqui, eu vou deixar meio centímetro para dar esse toque aqui, esse charme aqui nessa peça. Então, eu vou dar aqui um pontinho, ó. Faz um nozinho menorzinho para não ficar muito feio aqui atrás. Ó, tá vendo? E agora eu vou fazer aqui um pesponto para pregar nossa rendinha e também fazer mais um charme aqui nessa peça, tá? E eu tô usando aqui, como eu vou fazer nas cores de lavanda, né? O lilás. Então, eu vou usar aqui a minha linha lilás também, tá? Mas pode ser aí a cor que você quiser. Vou fazendo pespontinhos aqui, ó. Bem simplesinhos, tá, gente? Ó, bem simplesinho mesmo. Além de tá pregando aqui, se você quiser pregar a máquina, também passar uma costura aqui, você já quer fazer muitos aí, já tem máquina, já trabalha com artesanato aí, pode fazer a máquina também, tá, gente? É uma opção que eu trouxe, mas que pode ser feito aí a máquina também, tá? Então, vou fazer aqui todos esses pespontinhos. O legal, que eu esqueci aqui, é você marcar aqui para ficar certinho, ó. Marcado aqui, eu venho aqui, ó, na parte da frente e dobro e coloco iguais. Alinho aqui as pontas e coloco aqui iguais para ficar tudo na mesma altura. Aí eu pego aqui um alfinete para não sair do lugar. Ó, já sei que é aqui e continuo os meus pespontinhos aqui, tá? Pode fazer pontinhos de bordado, então pode fazer pode incrementar mais essa peça aí para dar mais valor ainda nesses anjinhos aqui natalinos. Cheguei aqui no finalzinho, vou aqui atrás e vou arrematar. Dou um pontinho, ó, passo dentro aqui e corto. Ficando assim o nosso paninho aqui, o nosso barradinho. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer, deixa eu tirar aqui o meu alfinetinho que eu esqueci. Vou fazer assim, ó. Vou dobrar mais ou menos aqui 1 centímetro, ou menos um pouquinho. E vou fazer esse movimento aqui de dobra para um lado e dobra para o outro, como se a gente estivesse fazendo um leque. Sabe? Um leque que a gente faz quando é criança, dobrando aqui, ó. Então, aqui a gente faz no papel, a gente vai fazer desse jeito. E sempre eu vou começar e vou finalizar aqui as pontas no mesmo sentido, para que a nossa sainha aqui da anjinha
fique alinhadinha, vamos supor. Se ela ficar assim para trás, ela vai ficar das duas pontas para trás. Se ficar para frente, eu gosto mais pro sentido para trás, tá? Então, é assim que a gente vai fazendo. A gente vai fazendo essas dobradurinhas aqui, ó. Eu vou dando uma vincadinha para não ficar desmanchando com facilidade. Aqui, tá vendo que aqui eu comecei e vai sair errado, ó, que vai ficar para cima. Então, eu vou aqui de novo e vou fazer menor para sobrar, para ficar todas duas viradinhas para o mesmo sentido, para trás, igual tá essa aqui, ó. Para ficar aqui de uma forma mais fácil e mais prática ainda, o que eu vou fazer aqui nessa etapa aqui que eu falei para você dobrar? Eu não vou fazer dobrado, vai ficar mais fácil, ó. Eu vou riscar aqui, ó, 5 centímetros com a minha caneta fantasminha, ó. Vou fazer uma marcação aqui de 5 centímetros pra gente fazer a costura aqui, o alinhavo, e aí vai sair mais rápido ainda e mais fácil. Porque a gente dobra e fica desdobrando. E também o sentido já fica certinho aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui, como eu quero pra trás... Eu vou começar aqui, eu dobro, tá vendo? Eu vou dobrar aqui mais ou menos 1 centímetro pra cá, só vincar e vou começar aqui com meu pontinho. Aí eu posso ir seguindo, que vai dar certo, ó, na marcação que eu fiz de 5 centímetros. Se você quiser passar um risco, pode passar também, tá? Fazendo um risco aqui pra você saber mais, ficar mais certinho aqui, tá? Então, aqui, eu vou ter que terminar, vou dobrar aqui, ó. Pra ficar da mesma forma, tá vendo? Agora ficou dobradinho pra trás e de cá dobradinho pra cá. Só que esse lado aqui eu tô achando que ficou mais larguinho. Mas deixa eu ver se vai dar alguma diferença aqui. Aqui, já passei aqui, então eu vou puxar, ó. Vou puxar aqui. Feito isso aqui, puxei, tá bem firme, eu vou passar aqui 2 voltas. E vou arrematar aqui, ó. Vou dar um pontinho aqui para que fique firme aqui, não saia do lugar. Não fique, não afrouxe aqui, tá? Então, vou dar mais um arremate. E aí, eu posso cortar aqui agora a linha. Ó, ficando assim, tá vendo? E agora o que eu vou fazer? Ó, o jeito que fica parecendo um laço, tá vendo? Mas em pé. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou procurar aqui mais ou menos o meio e vou fazer isso aqui, ó. Vou dar uma amassadinha pra baixo, ó. Tem que ficar bem arrumadinho para essa asinha aqui ficar bonitinha, tá? Então, eu vou ajeitar aqui. Tá vendo, ó? Eu dobrei, aqui tá assim. Aí, eu vou e viro essa parte pra cá e faço isso, ó. Tá vendo, ó? E agora, eu vou dar aqui um pontinho. Vou passar por dentro aqui, ó. E vou dar aqui um pontinho. Para firmar aqui, para ficar preso a asinha. Aí, a gente vai arrumar aqui, ajeitar bem ajeitadinho, ó. Aí, eu ajeito aqui as asinhas, ó, para elas ficar bem bonitinhas assim, ó. Vou aqui dar um pontinho para fixar aqui. E vou arrematar. E vai ficar assim, ó. Tá vendo, ó? As asinhas, o vestidinho. E aí, agora a gente vai reservar aqui essa parte pra gente fazer a cabecinha. Para fazer a cabeça, eu peguei aqui um retalhinho de malha. Tô usando malha de algodão, ó.
essa malha aqui. Pode ser o cotton aí também, tá? E vou pegar aqui um círculo de 6 centímetros de diâmetro. Você vai medir aí 6 centímetros de diâmetro. Ó, um círculo de 6 centímetros. Eu risquei aqui já na minha malha. E agora eu vou cortar. Aqui, ó, vou cortar. Eu não corto em cima, eu corto rente aqui do risco, tá? Ó, eu fica vendo o risco aqui ainda, eu corto bem coladinho aqui, ó. Pode cortar em cima também do risco, não tem nada não. E aí, agora a gente vai pegar aqui, ó, a linha de pipa. Eu vou colocar aqui 2 perninhas. Pra gente fazer aqui o fuxico, tá? E aí eu gosto de colocar 2 perninhas da linha de pipa para ficar mais resistente. Então, eu tô pegando aqui, ó, vou fazer aqui, vou deixar uma beiradinha e vou fazer o fuxico da cabecinha aqui, ó. Uma peça toda feita à mão, gente, toda feita à mão. Usando aí a reciclagem, que você pode reciclar o palito de picolé também, pegar, lavar bem lavadinho com sabão, deixar de molho aí no detergente, colocar para secar, ou você pode comprar o pacotinho, né, de palito de picolé, nas distribuidoras aí que vende coisas de doce, balinha, essas coisas, e um pacotinho é bem baratinho, e vem 100 palitos ou 500 palitos. Eu acho que tem as quantidades aí em cada lugar, né? E de várias opções, 50, 100 palitos e tal. Mas pode reciclar também. Lavar, bem lavadinho. Abri aqui e agora eu vou colocar o enchimento. Vou colocando o enchimento e vendo o tamanho da cabecinha. Eu quero ela maior um pouquinho, então eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento. Vou colocar aqui só mais um pouquinho. Olha, já deu tanto aqui o tamanho da cabecinha que eu quero, ó. Assim, bem cheinha. Agora eu vou pegar aqui, ó, e vou passando dentro das preguinhas que a gente fez aqui, o alinhavo, para fechar o nosso fuxico. Vou passando a toda volta. Ó, vai ficar bem assim, mais fechadinho. E agora aqui é só arrematar, ó, fica bem fechadinho. Vou arrematar aqui. E vou cortar aqui a minha linha. Fica assim a nossa cabecinha, ó, vou ajeitar ela, pra ela ficar bem redondinha. Ó. E vou deixar aqui. Agora, eu vou pegar aqui um pedaço de renda pra gente colocar aqui depois no pescocinho, ser a golinha do vestidinho dela. Peguei aqui 30 centímetros que restou da que eu coloquei aqui no vestidinho dela. 30 centímetros. Vou dobrar aqui a beiradinha, ó, a parte, a lateralzinha aqui da renda. Vou dobrar. E vou começar aqui a alinhavar todo esse comprimento aqui de 30 centímetros da renda, tá? E vou finalizar lá na outra ponta, dobrando no mesmo sentido que eu dobrei essa aqui, que é para trás, tá? Para dar o acabamento aqui na nossa renda. Pronto, já fiz aqui, ó, dobrei, tá vendo, ó? Finalizei aqui dobrando as pontinhas no mesmo sentido, para ficar para trás. E agora eu vou pegar aqui a ponta, as 2 pontas, e vou dar aqui 3 nozinhos, 2 nozinhos tá bom também, porque a gente vai colocar cola, vai segurar mais, né? Não vai deixar o nosso nozinho se soltar. Acaba eu dando 3 aqui, ó. Falo 2 e dou 3.
E aí eu vou dar um pontinho para garantir aqui, para não soltar até a gente colar. Se a gente corta muito rente, corre o risco de soltar e a gente ter outro trabalho de fazer, né? Agora, o que eu vou fazer aqui, gente? Ó, aqui tá as nossas pontinhas para trás, então elas vão ficar assim. Não esquece para elas não ficar para cima, vão ficar para trás e para baixo, tá? As pontinhas para baixo e a parte aqui que fica aberto vai ficar para trás, certo? Então vou colocar aqui. Vou pegar aqui a cabecinha da bonequinha aqui, da anjinha. Primeiro eu vou passar um ponto, ó, vou passar aqui, tá vendo? Onde a gente finalizou aqui para dobrar, a gente deu os pontinhos, eu vou passar aqui. Não se atente aqui, gente, porque depois a gente vai colocar um acabamento e vai ficar aqui escondidinho esses nozinhos, certo? Tô usando a linha de pipa, uma perninha só, que não tem necessidade de ser duas. Vou ver aqui, vou me atentar a olhar o acabamento para trás e para baixo. Vou passar aqui, na beiradinha dele, não vou passar no meiozinho, no meio, da onde a gente acabou, finalizou ali. Vou ver se tá certinho para trás, para não ficar o acabamento para os lados. E aí agora eu vou pegar a cabecinha, vou ver o sentido aqui da minha malha e vou colocar ela em pezinho aqui, os risquinhos assim, tá? Não assim, assim. Vou pegar aqui, ó, mais atrás, saio aqui na frente, ó, no mesmo sentido. Não vou pegar no meio não, tá? Vou pegar aqui mais atrás pra gente colocar a cabecinha aqui, ó. Vou encaixar ela aqui agora no meio. Vou voltar aqui, deixar um espacinho bem pequenininho e vou voltar, vou até tirar aqui pra mostrar, ó. Venho aqui do ladinho, deixo mais um pouquinho aqui, não vou colocar pertinho não, ou não vou colocar no mesmo lugar não, vou colocar um pouquinho longe, ó. E vou sair aqui também um pouquinho longe, ó. Não tão longe e não tão próximo, ó. Bem de pertinho para você ver. E vou puxar aqui, mas primeiro eu vou passar aqui para já sair aqui. Eu vou puxar aqui a perninha porque eu preciso da primeira perninha que a gente colocou pra gente amarrar, tá? Ó, vou encaixar aqui, vou ver direitinho. Vou pegar as duas pontas para me amarrar e vou dar aqui 3 nós. E depois isso aqui vai ficar bem preso, porque a gente vai colocar o detalhe aqui e vai colar com cola quente, então não tem perigo de desamarrar, certo? Já coloquei aqui a cabecinha, ó. Olha só, gente, que rapidinho essa peça. E vocês vão ver aqui como fica graciosa essa anjinha natalina aqui. Mas, gente, deixa eu dar uma dica aqui. Essa anjinha não precisa ser somente aí para Natal não, tá? Para o Natal não. Pode ser para batizados também, gente. Batizado, você pode fazer ela até assim só, ou da forma que eu vou ensinar, que a gente vai fazer as perninhas dela, tá certo? Então, é uma peça, gente, ó, que você vai gastar pouquinho, que você vai usar aí seus materiais que vai sobrando aí, e também pode ser feita aí de várias cores, várias formas, e para batizado sempre tem a cor desejada da mamãe, né? E aí você vai fazer, tá? Então, dá para ganhar um dinheirinho bom com essa peça aqui, ó, gente, que é fácil de fazer. Agora, vou reservar aqui a nossa anjinha por enquanto e vamos partir aqui para fazer um cabelo, gente, um cabelo fácil, que gasta pouquinho também e que você pode usar aí de várias formas para suas bonequinhas pequenas. A gente vai dividir aqui essa lã e essa técnica aqui é muito maravilhosa, gente. Eu vou pegar aqui um pedaço, mais ou menos aqui de uns, deixa eu medir aqui, mais ou menos aí uns 80 centímetros.
Vou cortar, tem que ser um pedacinho grande, porque vai ser tufinhos, então a gente vai enrolar aqui. Então tem que ser mais ou menos 70, 80 centímetros aí esse fio, tá? E agora a gente vai desmanchar aqui essa lã e transformar em outra lã aqui que fica top, top para cabelos pequenos. Dá um efeito muito delicado aí nas bonequinhas, certo? Então, ó, fácil, gente, só ir com cuidado, desmanchar aqui, são 3 perninhas de lã, e a gente vai desmanchando com cuidado para não soltar a lã aqui e estragar, certo? Ó, ficou 2. Depois, no finalzinho, vou mostrar aqui que eu fiz com outras lãs diferentes, desmanchei também, e dá outro efeito, gente. Cada lã fica de uma forma e tem o seu toque aí, a sua delicadeza, né? Cada lã tem a sua delicadeza e fica uma mais bonita que a outra. Então, eu vou desmanchar aqui alguns fios pra gente fazer aqui o cabelinho. Dessa mesma forma, vou fazer outro aqui com vocês, ó. Vou pegar aqui, eu tô baseando mais ou menos no olho aqui, medir. Não precisa ser uma medida bem certinha, que você pode ir intercalando aí depois. Os tufinhos, se ficar um mais cheio, outro mais ralinho, dá para ir intercalando aí na cabecinha. Só tomar cuidado e com calma, que dá certo aqui para desmanchar e não arrebentar, viu? Porque se você puxar com força, o fio vai arrebentar. Aqui no canal tem uma bonequinha na sacolinha que eu ensinei essa técnica aqui de outra forma para você fazer os cabelinhos aí. Vou deixar aqui para você, o card para você clicar aí e ir lá ver também essa peça que foi sucesso tremendo aqui no nosso canal. Gente, olha aqui para vocês verem, tanto que rende a lã quando a gente faz isso aqui. Para bonequinhas grandes até que não compensa muito não, porque vai dar mais trabalho, você vai ter que desmanchar mais lãs, né? E dá um pouquinho a mais de trabalho. Mas para bonecas pequenas, ficam super delicadas e um pouquinho só de lã que a gente tem aí faz um montão para fazer as bonequinhas pequenas. Olha, eu gastei só 4 fios grandes assim, eu peguei aqui uns 70 centímetros e gastei só 4. Daquele tanto de lã que eu comecei aqui no vídeo, que era só um pouquinho também, ainda tem isso aqui, gente. Isso aqui dá para fazer mais umas 3 bonequinhas dessa aqui. Então, rende muito e um pouquinho de lã você consegue multiplicar aí e fazer suas bonequinhas pequenas, tá? Agora, eu vou fazer aqui tufinhos, tá vendo? Que eu não cortei certinho, então uns vai ficar mais cheinhos e outros mais ralinhos, tá vendo? Ó, esse aqui ficou mais cheinho. Se você quiser que saiam todos iguais, você pega um fio, né? Mede aí 80 centímetros, mais ou menos, e corta todos iguais de 80 centímetros, porque aí os tufinhos vai ficar todos iguais, tá? Na mesma espessura, de muito assim, mais tufinhos mais cheinhos, tá? Então, eu fiz por rumo, então uns vai sair mais ralinhos e outros mais cheinhos. Então, agora eu vou pegando aqui um por um. Se eu quiser mais cheinho também, eu posso colocar 2 fios, né, de uma vez. Mas eu vou fazer aqui só com um, ó. Eu vou pegar aqui os meus dedos mais frouxinhos, ó, e vou enrolar o tanto que der aqui. O meu tá dando 6, outra hora dá 8, porque eu não medi. Mas é bom medir para ficar todos iguais aí, a espessura deles. Aí eu pego um fio, né, desses que eu separei e deixo aqui para ficar amarrando os tufinhos. Amarro aqui no meio. E aí eu corto aqui só as pontinhas para igualar, não corto lá no toquinho não do nó não, porque esses fiozinhos vai dar um charme aqui a mais na anjinha, tá? Então, separo esse aqui que eu tô cortando e sigo aqui fazendo os tufinhos. E não são muitos, eu nem vou gastar esse tanto de lã ali não, tá? A cabecinha dela é bem pequenininha. Gente, ó, eu fiz 7 tufinhos aqui, vamos ver se vai dar. Eu medi mais ou menos aqui, parece que deu. Mas eu tenho mais daqueles aqui, olha aqui, gente, já sobrou. Se sobrar esse, já dá mais uma cabecinha aqui, ó. Então, rende muito, compensa muito aqui, tá? Para peças pequenas. Eu vou reservar aqui agora, e aí eu vou pegar agora o que vai ser as perninhas da nossa anjinha, gente.
vai ser nada mais, nada menos do que palitos de picolé. Olha só, eu vou passar a cola quente aqui para juntar aqui os dois palitinhos. Se atente aí em colocar eles bem certinhos para não ficar um mais baixo que o outro aqui, tá? Então, vou passar a cola aqui e vou juntar os dois aqui. Ó, vou passar, passo com cuidado, gente. Não passo cola absurdamente aqui para fazer reboqueira, não, tá? Então, eu vou aqui, ó, e junto os dois palitinhos aqui, ó. Coloco aqui na mesa para alinhar eles certinhos. E assim ficou, ó. Se você quiser passar fio de juta a toda volta aqui nele para ficar mais firme, você pode passar, ó. Vou dar um exemplo. Aqui fica bem firme, não solta, só se a pessoa querer arrancar mesmo. Mas se você que quiser que fica mais firme, você vai deixar aqui as perninhas, você vai medir aí, né, aonde vai ficar, para deixar as perninhas. E aqui na parte de trás, você vai passar o fio, pode ser a juta, pode ser o sisal, pode ser uma fitinha de cetim. E vem, deixa o acabamento aqui por dentro, acabamento não, aqui pra gente ficar escondido, aqui ficar mais certinho, né, não ficar essa ponta para trás. Aqui a gente vai colocar a bonequinha, então não vai ter perigo de mostrar essa ponta aqui. Vou colocar assim e vou passando aqui. Esse aqui é fio de juta que eu tiro daquele paninho de juta, né? Eu já ensinei aqui no canal. Eu não compro sisal, eu não compro aqueles outros fios, não. Eu tiro da juta mesmo que eu compro e vou desfiando ela. Ó, você pode fazer isso aqui. Vai ficar mais firme e também vai dar outro acabamento aqui atrás na anjinha, tá? Então, você pode fazer isso. Eu não vou fazer aqui, porque eu acho que já fica firmezinho. Então, para facilitar mais e agilizar aqui o tempo, eu vou deixar só assim. Então, agora, eu vou pegar aqui os meus palitos. Vou passar a cola aqui em cima. Vou medir aqui, ó, que eu quero que fique as pontinhas das perninhas dela. Então, eu vou colar mais acima. Aí você pode deixar maior, menor. E assim ficar atrás, ó. Vou arrumar aqui. Alinho aqui certinho. E seguro. Venho aqui, ó. Passo cola. Só aqui onde tá essa emendinha, pra ficar preso. Aqui a sainha não precisa. E aperto aqui pra colar. Passei aqui um pouquinho de cola aqui onde a gente deu os nozinhos e vou colar aqui para baixo a rendinha para ela ficar para baixo, dando acabamento aqui nos nozinhos, né, que a gente fez. E aí fica aqui mais bonitinho também, aparente, para a gente colocar o detalhe aqui depois. Então, agora a gente vai aqui começar a pintar o nosso rostinho. Antes de fazer o cabelinho, eu vou passar o blush, tá? Eu tô usando aqui esse pincel, ele é mais cheinho. E eu vou usar aqui o blush, vou passar aqui. Vou tirar o excesso aqui na minha mão para não ficar tão marcado. E eu vou colocando aqui o tanto que eu quero de blush, devagarzinho para não ficar muito exagerado, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou marcar pra cá, ó, pra fora. Deito, puxo, ó, vai ficar aqui arredondada as bochechinhas dela, tá vendo? Aí eu posso vir, ó, de dentro pra fora, ó. Vou aqui do outro lado, faço a mesma coisa, tiro o excesso e vou de dentro, marco pra fora, ó. Agora, tiro o excesso na minha mão e vou distribuir aqui, ó, de forma uniforme, todo esse blush, para não ficar umas cores bem muito diferente aqui. Ela vai ficar toda uniforme, o nosso rostinho aqui, as cores, ó. Vou dar mais uma reforçadinha aqui nas bochechinhas dela. Vou passar um pouquinho de marrom do outro lado.
Repito aqui o mesmo processo. Venho aqui com o marronzinho agora, ó. Tiro e marco mais aqui e puxo. E agora tiro o excesso e faço isso. Certo? Agora, eu já vou aqui fazer o rostinho para facilitar, ó. Não, gente, eu vou pegar o cabelo, porque senão eu tenho medo depois não sair como eu quero aqui, tá? Então, eu vou pregar o cabelinho primeiro. Peguei aqui meus cabelinhos, vou pegar um mais curtinho aqui para colocar na frente. Gente, olha aqui, se fizer só um tufinho aqui, mas para dar o acabamento aqui tem que colocar mais, tá? Colocar só aqui vai ficar bonitinho também, ó. Deixei as pontinhas e vai dar um charme aqui na nossa anjinha. Põe um pouquinho de cola, não precisa ser muito. E aí, eu venho e colo aqui, ó, colocando na frente para trás aqui, para não ficar a cola aqui, tá? Então, eu coloco a parte da frente para trás, para dar o acabamento aqui, não ficar mostrando cola aqui na frente. Olha, gente, que gracinha. Vou pegar mais um tufinho, vou escolhendo os mais bonitinhos aqui, porque se faltar, se sobrar, sobra os que não tá muito cheinho. Passei a cola. Vou colocar aqui no mesmo sentido aqui os nozinhos, ó. Colocar nozinho com nozinho. Seguro até esfriar e eu ver que tá bem colado o cabelinho. Gente, não esquece de comentar aí, deixar nos comentários, né? Se você gostou aqui dessa dica, dessa ideia, dessa peça que eu trouxe para vocês hoje, tá? Ó, sempre um paralelo ao outro, ó, para ficar um acabamento bem bonito e a gente pensar até que a gente fez aí uma costura, tá? Então tem que ser bem certinho para dar esse acabamento, esse efeito aqui no meiozinho da cabecinha dela. Olha, então sobrou 2 tufinhos aqui, eu usei 5 tufinhos, fica assim, ó, tá vendo? Aí eu coloco um mais embaixo aqui para ficar bem tampadinho aqui o cabelinho dela. E aí agora eu vou pegar aqui a caneta fantasminha e vou desenhar aqui o olhinho dela. Você pode fazer o olhinho como desejar, tá? Eu vou fazer dessa forma aqui o olhinho. Narizinho eu faço como fosse aqui um espiralzinho ou uma letra E, ó, assim. E a boquinha, você pode fazer uma gotinha, assim. Pode fazer a boquinha mesmo assim, ó. Ó, eu vou fazer a minha assim. E aí agora eu vou pegar aqui a caneta Micron marrom. Tô usando aqui a marrom 005, que a gente tem na nossa lojinha. Quem quiser aí, tiver interesse, pode acessar aí o link que está aí na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado aí, que você vai conseguir comprar lá as nossas canetas. Tem caneta fantasminha, caneta Jelly Roll branca, que eu uso muito aqui também, a Micron preta e os refis aí da caneta fantasminha também. E tem alguns produtos lá, florzinhas, rendinhas também. Passei aqui, contornei, somente aqui falando com vocês, contornei com o marrom e vou fazer aqui a sobrancelha. Rostinho bem básico, pode ser olhinho redondinho, pode ser só um pinguinho, tá? E aí, vou fazer uns cílios bem fininhos aqui. Vou pegar aqui o marrom, lápis de cor comum marrom. Vou passar na pálpebra dela aqui. Na sobrancelha. Sobrancelha, vou passar aqui um pouquinho de blush. Bem pouquinho. No narizinho também. Peguei aqui a Jelly Roll e vou fazer aqui um coraçãozinho. Vou dar as batidinhas.
Aí agora eu vou passar aqui também, ó, fiz um coraçãozinho de cá, uma bolinha, e vou fazer aqui um branquinho. E agora, se você quiser fazer sardas, pode fazer também, tá? Faz aqui aleatório. Quase pronta aqui a nossa anjinha. Aí agora é só fazer um lacinho, ó. Fiz um lacinho aqui na minha... Deixa eu ver aqui quantos centímetros. Vou cortar aqui para facilitar, para mostrar para vocês aqui, ó. Vou cortar. Vou desmanchar. E vou ver qual tamanho aqui. Esse aqui tem 25 centímetros. Então, vou encontrar aqui o meio, ó. Vou fazer 2 argolinhas. Coloco as pontas aqui do mesmo tamanho, ó. E vou aqui. E agora é só ajeitar aqui, dar o modelinho aqui, dar o toque no nosso lacinho para ficar bonitinho, ó. Vou ajustando o tamanho que eu quero e vou apertando aqui as orelhinhas, ó. Enfio aqui o dedo, ó, e aperto. Sempre mesmo a gente colocando o mesmo tamanho, sempre sobra aqui uma perninha a mais, e aí a gente corta. Ó, vou cortar aqui. Vou queimar com isqueiro para não desfiar. E agora eu vou colar aqui embaixo do pescocinho dela. Já colei aqui o lacinho, agora a gente vai colar as florzinhas. Eu vou fazer aqui como se fosse uma coroinha na cabeça de flores dela. Então, vou colar uma aqui na frente já. Ó, colei uma na frente, coloca pouquinha cola. Aí, gente, os detalhes você que vai fazer aí do seu gosto, tá? Ó, coloquei outra. Dá pra brincar aí de várias formas aí, colocando vários arranjinhos aí, várias decorações que você tem aí, já coloca separado aí das cores que você tá fazendo, para você ir colocando em cima da peça, né, aqui testando qual você gosta mais. Ó, ficou assim. Uma coroinha de flores. Tenho esse coraçãozinho de madeira, vou colar aqui para dar mais um toque aqui, um charme nessa anjinha aqui, ó. Aí agora eu vou peguei aqui essa fitinha dourada, ó, esse fio dourado aqui, e vou passar aqui na cabecinha dela, ver uma forma aqui de passar, porque a gente colou, né? Então tem uns lugares que fica bem duro por causa da cola. E vou passar aqui um agulhão. Pode ser um fio de juta também aqui. Não precisa ser só esse fio dourado aqui não, tá? Porque eu tenho aqui, então eu vou usar ele. E é só dar um nozinho aqui, ó. Junta as duas pontas. Dá um nozinho. Tamanho que você quiser aqui o fio. E ó. Gente, vou te ensinar de uma forma bem facinha aqui agora a atingir as suas rendas. Lembrando que eu, particularmente, só uso essas rendinhas tingidas com café em peças decorativas. Então, aí vai ficar a seu critério, tá? Porque eu gosto de colocar em peças decorativas, porque para a criança brincar não fica tão legal, porque ela dá uma textura mais durinha nas rendas, certo? Então, são para você usar em peças decorativas, tá? Aqui, eu peguei diversos pedacinhos de renda que eu tinha aqui e vou tingir. Aqui, gente, tem café de cedo. Café coado normal que a gente toma aí, que sobra na garrafa. E eu aproveito aqui para tingir as minhas rendas.
eu não coloquei água aqui, só tenho café e coloquei sal. Uma colher de café, uma colher de sobremesa cheia aí, você coloca. Se colocar uma colher de sopa, não vai influenciar em nada, só vai ficar mais firme aí o seu café na renda, tá? Então, eu peguei aqui, ó, diversas texturas. Cada renda fica de uma forma, assim, umas pega pouca cor, outras pegam muita cor, tá? As de algodão, geralmente, pega menos do que algumas que tem sintético, tá? A minha unha tá preta, que eu fui colocar a tinta de carimbo na almofadinha e acabei pingando aqui na minha mão, olha aqui a situação. Mas bora lá, né, gente? Aí eu vou colocando rosa, ó, coloco branca, tá vendo? Coloco aqui amarela também. As que eu tenho aqui lilás, ó, coloco aqui, eu tenho restinho e vou colocando, ó, os pedacinhos maiores, outros pedaços menores, porque a gente aproveita tudo. Vou mexer aqui que o meu café tá quente. Lembrando que se o café tiver só morninho, você vai lá e esquenta ele para ele ficar bem esperto, tá? Não fervendo, mas bem quente. Eu não fervo a renda lá no fogão, não. Só esquento aqui mesmo. E o tom da sua renda, você que vai dar. Você vai olhando se você quer mais claro ou quer ele mais escuro. Aí eu sempre faço assim, tiro algumas mais clarinhas, aí deixo as outras mais um tempo. Então é assim que eu faço. Dessa forma bem simples, bem tranquila aqui, aproveitando o cafezinho que a gente às vezes joga fora. Pode fazer isso com tecidos também, tá, gente? Que vai ficar aí bem bonito se você quiser aí dar um toque mais vintage, mais envelhecido nas suas peças. Uma boneca decorativa aí, mais rústica, né? Também fica muito legal. Essas aqui, ó, eu tingi hoje. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Essas aqui eu tingi hoje. Essa aqui, ó, tanto que ela pegou a cor, ela era um rosa bem clarinho. E elas ficam mais durinhas. Quando eu faço assim, eu tingi, coloquei no sol, acabei de pegar lá. Aí eu vou e passo elas todinhas e guardo nos potinhos. Se você quiser que elas fiquem com menos cheiro de café, você pode enxaguar em água limpa, tá? Mas eu gosto desse cheirinho, fica uma delícia, gente. Fica muito gostoso. Então, particularmente, eu gosto. Se você não gosta, tem medo aí das suas clientes não gostarem, pode enxaguar que não vai sair. Pode que fique um pouquinho mais claro, mas sair não vai não, tá? Então, aí eu passo e guardo nos potinhos ou numa caixinha para usar quando eu precisar. Olha, tanto ficou bonita essa aqui pegou bem. Deixei todas o mesmo tempo e cada uma fica de uma forma, ó. Essa era um amarelinho bem bebê, bem clarinho, olha que cor que ficou bonita. Esse é um verde água e ficou assim. Então, compensa muito, gente, dá um ar muito bonito aí nas peças. Eu tenho vários vídeos aqui que eu falo sempre, vocês sempre me pediram para trazer, então eu decidi trazer aqui nesse vídeo para vocês aí usarem essa técnica aqui também, certo? Ó, olha aqui para vocês verem. Aí vocês dão uma torcidinha. Eu tenho vezes que eu pego lá ensopadinho assim, já coloco no arame. Ó, essa era branca, ó a cor que ficou. Se você quiser mais escuro, deixa aqui mais tempo. Quando eu quero elas bem escuras, eu deixo um tempão. Principalmente as que pegam pouco. O tingimento, elas é mais ruim de pegar algumas cores. Ó, essa aqui, que cor que ficou? A branquinha, ó. Tá vendo? Fica muito bonito, gente. Então, faça aí com os seus restinhos de renda e vai guardando aí para vocês usarem também, tá? Gostaram dessa dica? Então, se você gostou, deixa aí nos comentários para me saber se você gostou. Gente, olha aqui. Então, assim ficou a nossa anjinha. Olha que gracinha, gente. Olha que fofura. Olha atrás como que fica. Para pendurar em árvore de Natal, gente, fica muito linda. Colocar em guirlandas. Fazer aí a decoração na sua casa.
ou vender aí para ganhar um dinheiro bem bacana agora para o final do ano, né? E também, gente, pode fazer para batizados também essa peça aqui como lembrancinha, certo? Olha só, gente, essa aqui que eu fiz a mesma técnica dessa aqui de cabelinho. Essa é a mesma lã, gente. Essa lã aqui é a lã cisne. É normal, tipo a molê, sabe? Essas mais simplesinhas. E essa aqui é a molê, tá vendo? Que é a mesma lã, mas dá um efeito diferente. É a mesma lã, só que é a marca diferente, mas não tem ondulação, não tem nada, é aquela simples mesmo. E aí eu só fiz do mesmo jeito dessa e amarrei uma lãzinha aqui nas laterais fazendo a Maria Chiquinha. Coloquei aqui uma estrelinha, coloquei esse negocinho aqui que eu tinha, tudo coisinhas aqui que eu já tinha aqui, ó, para dar um charme nas peças. Ó, olha essa aqui que eu fiz aqui, que eu tingi mais escuro com o café. Era uma rendinha bem rosinha, bem rosa bebê, dessas mais comum que a gente compra aí. Então, olha, eu deixei ela mais tempo, o café mais forte, esquentei e ficou dessa cor. Gente, olha essa aqui também, que linda que ficou. Coloquei uma chavinha que eu tinha aqui há muito tempo, esse botãozinho, uma florzinha aqui maior no cabelinho dela, ó. E essa lã é aquela onda que eu desmanchei ela também, como eu ensinei essa, e ela fica bem mais cheia, ela é diferente a textura dela. Então testa aí os seus restinhos de lã para fazer diversos modelinhos de cabelo. E essa aqui também é uma dica, gente, para você embalar e para levar para as feiras e pendurar aí na sua barraquinha, no seu stand. Eu já ensinei essa embalagem aqui como faz, tem no vídeo aqui do gatinho, né, do chaveirinho, para vocês venderem, pendurar aí e montar as feiras, bazares e ficar aí chamando a atenção das suas clientes. Todo mundo que passar vai se encantar.